Fala galera, tudo bem? O presidente do Cuiabá detonou o Corinthians em uma entrevista na rádio. Falou que não paga, que o Corinthians está fazendo é uma sacanagem, que deve para todo mundo e está contratando. O que ele esquece é que o Cuiabá deve o Walter e deve outros jogadores para o Corinthians. Isso aí ele não lembra, né? Até comentaram na entrevista: Tá, presidente, mas e o Corinthians? Você não vai pagar o Walter e tal? Ah, eu vou esperar o Corinthians me pagar para depois eu pagar. Sacana ele, né? Vamos ao vídeo. O Vessone vai trazer mais informações. Já deixa o like, se inscreva. Porque é o seguinte, o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, deu uma detonada no Corinthians. Falou que o Corinthians está tentando dar um golpe no futebol brasileiro. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians está feito. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o MSDP. Então, assim, você tem um clube aí que está disputando para permanecer na Série A junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador, a gente está contratando jogadores de seleções. Então, assim, isso é ridículo, isso aí precisa parar. Nós não vivemos num mundo de fantasia, nós vivemos dentro de um campeonato caríssimo, dentro de um negócio que está ficando cada dia mais caro, e os clubes precisam honrar com seus compromissos, né, para a gente poder fazer com que isso aqui continue existindo. Não tem como a gente dar o cano nos outros aqui e ficar dando entrevista bonitinha na televisão. Eu tenho que pagar, entendeu? Então, assim, a realidade é bem diferente. Eu acho que isso aí é uma coisa que precisa ser corrigida urgentemente, né? Não dá mais para a gente ficar vivendo esse mundo de ilusão aí, onde um clube dá calote, dá golpe no mercado, como o Corinthians está dando. Muito bem, tá aí o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, reclamando do Corinthians. Tem aquela questão, né? O Corinthians não pagou o Ranieri até agora e paga o salário do Depay, que é o preço da dívida e tal. Vessa, tá aí o Corinthians sendo criticado agora pelo presidente do Cuiabá, o Cuiabá que briga pelo Corinthians aí contra o rebaixamento. Vamos lá. Eu acho que a frase dele, se ele queria o engajamento, ele conseguiu, porque a frase dele é muito forte, né? Obviamente, ele sabe disso. É uma frase que nenhum presidente de clube fala isso de outro clube, ainda mais um clube do tamanho do Cuiabá falando isso de um presidente do tamanho do Corinthians. Ele está com a razão dele de cobrar, o Corinthians está errado de dever, só que ele mesmo, nessa mesma entrevista, que não tem o trecho aqui, né, que foi para a Rádio Bandeirantes, mas eu vou passar porque eu falei até com o Pretzel, o Cuiabá deve para o Corinthians do Walter desde o ano passado. E aí, pela primeira vez, alguém perguntou, e a Rádio Bandeirantes perguntou para ele: e a dívida do Walter, você pagou? Ele falou: não paguei, mas agora eu vou esperar o Corinthians me pagar do Ranieri, que aí eu vou abater. Só que essa dívida está no borderô do Corinthians desde 31 de dezembro de 2023. Ela está no balanço do Corinthians. O Ranieri não existia quando o Cuiabá devia o Walter para o Corinthians. Não existia história de Ranieri. O Ranieri vem em janeiro, fevereiro para o Corinthians. E aí agora a desculpa dele é que ele vai pagar o Walter quando vai abater o valor que o Corinthians deve. Então, isso daí me pega bastante, assim. A busca dele por engajamento, de usar o Corinthians para buscar o engajamento. O Atlético Mineiro deve para ele. Ele não falou nada. Deve do Daverson. Vários clubes, não todos, mas vários clubes brasileiros devem para os clubes brasileiros. Inclusive ele, como eu disse, em relação ao Walter no Corinthians. E aí, mais claro que a manchete e tudo mais vai ser sempre um clube que tem a visibilidade grande que o Corinthians tem e também o momento recente, aí pelo menos de alguns anos, de dívidas e tudo mais. Então você começa a criar uma fama e é do jogo, tem o famoso ditado, né? Quem cria fama deita na cama, e o Corinthians, nesse caso, está deitando nessa cama aí de ouvir um presidente do Cuiabá falando um negócio desse. Ele provavelmente também está criando o seu climinha, porque os dois se enfrentam aí, criando um clima mais hostil e tal, porque se enfrentam logo ali na outra segunda-feira, então você cria um pouco esse clima. É mais ou menos o que o Flamengo também está fazendo esse clima aí por causa do dia 20 também. Que seria até meio simples, um fato meio corriqueiro ali, administrativo, que você vai tratando ele como uma coisa maior
porque você também tem um confronto no dia 20. Mas o que me pega, assim, na frase dele, e eu condeno muito a frase dele, se fosse o presidente do Corinthians falando que o Cuiabá em golpe e tal, eu acho que também seria muito forte. Eu também não aceitaria falar, porque acho que as instituições, elas têm que serem, eu acho que no minimamente respeitadas ali. E eu acho que ele não tem direito de falar isso nem de Corinthians, nem de outros clubes, como os outros clubes não têm direito de falar alguma coisa ali do Cuiabá também. Porque o Corinthians... Eu não escutei essa frase dele quando o Corinthians emprestava os caras de graça para ele. Quando ele não devia ter uma situação financeira tão boa e pedia lá para o Corinthians, empresta o Matheus Alexandre de graça, empresta o Jonathan Cafu, empresta o Walter, empresta o Cleison, paga parte do salário, paga metade do salário. Ah, mas aí o Corinthians não ia usar, para ele também foi bom emprestar o jogador. Tá bom, eu só estou dizendo que na administração anterior... que emprestava e cedia os jogadores para o Cuiabá, aí o Corinthians era gente boa, era um clube legalzão, era um clube que não dava golpe no futebol brasileiro. E aí agora virou o clube do golpe, agora que deve o Ranielli. E repito, eu não estou falando que o Corinthians está certo, o Corinthians está errado, não deveria ter atrasado a parcela do Ranielli, que inclusive vai pagar juros e tudo mais, e a multa que foi colocada pelo Cuiabá, que já sabia que poderia ter problema, esfolou na multa e tá tudo certo, tem que esfolar mesmo na multa. Então só me pega a frase, assim, porque eu acho que ele não tem esse direito de falar que um clube tá dando golpe no futebol brasileiro. E aí, por que o Atlético Mineiro não tá dando golpe no futebol brasileiro e está devendo para ele? Por que ele só citou o Corinthians? Então, esse tipo de coisa, do cara usar o Corinthians como trampolim, pelo tamanho que é, pela visibilidade que é, hoje está em todos os sites, todos os perfis de rede social, todos os programas comentando dele, porque provavelmente se ele falasse do Atlético Mineiro, as pessoas não iam dar lá muita atenção para isso. Se ele falasse dos times lá do interior, lá do estado dele que estão devendo para ele, também não ia acontecer nada. Então isso me pega muito. Então vamos aguardar, mas repito, o Walter ele disse que vai pagar quando o Corinthians pagar, mas a dívida do Walter, o Ranielli nem existia quando o Cuiabá ficou devendo o Walter, que aparece no balanço de 31 de dezembro de 23. O que acontece é que o presidente agora do Cuiabá, ele está levando para uma linha, ao atacar o Atlético Mineiro lá atrás, ao atacar o Corinthians e tudo mais, ele vai ter que agir perfeito. Só que a bola gira. O Cuiabá pode ter uma dificuldade ali na frente, mas não dá mais para aceitar a dificuldade para o Cuiabá. O Cuiabá vai ter que ser perfeito daqui para frente. Qualquer atraso de Cuiabá, porque o Vasco, por exemplo, deve dinheiro pro Corinthians também. O Corinthians não fica lá enchendo o saco falando. No balanço do Corinthians apareceu o Sport, deve do Felipe Bastos de empréstimo. Vários clubes devem pro Corinthians. Tinha coisa do Botafogo, do empréstimo do zagueiro Iago. Tá lá no balanço do Corinthians. Só que um clube não fica enchendo o saco do outro, porque sabe as dificuldades que os clubes têm. Então ele vai ter que ser agora, ele virou o bastião da moralidade e da legalidade. Então ele vai ter que agir dessa maneira a partir de agora e se apertar ali na frente e dever e tudo mais, ele vai ter que sustentar, porque a postura que ele está tendo de bastião da legalidade, da moralidade, da perfeição, esse preço talvez vai causar. E só para terminar, o Cuiabá não está brigando contra o rebaixamento porque o Corinthians não pagou o Ranielli. Então o que ele está fazendo também é tirar o dele da reta, do time que ele montou, do time que perdeu o Antônio Oliveira, que não pensou duas vezes em largar o Cuiabá para vir para o maior clube, que é muito maior que o dele, e aí uma multa de 1 milhão que foi paga lá e tirou o treinador dele e desestabilizou o clube dele, e aí ele não soube repor, já está no segundo ou terceiro treinador na temporada, que montou um elenco que não é condizente com a Série A. Então, ao ele falar isso, porque eles estão competindo com... Não, se o Cuiabá cair não é porque o Ranielli saiu ou porque o Corinthians deve 1 milhão, 2 milhões pro Cuiabá, é porque ele também fez muita bobagem. Então é isso, só queria ponderar essas situações. O Corinthians está errado, deveria estar pagando, deveria estar acertado. Eu não tiro a parte do Corinthians, eu não tiro o erro do Corinthians, eu não tiro o fato do Corinthians não estar pagando o Cuiabá. Mas esse tipo de frase aí, nem o Corinthians, nem o Flamengo, nem ninguém merece ouvir de uma instituição para outra. E repito, e finalizo, se o Corinthians estivesse falando mesmo do Cuiabá, também estaria errado. Aqui, ó, o Márcio Ferreira Rocha manda mensagem pra gente, fala assim: em qualquer mercado, se um grande fornece para um pequeno,
a exigência é de pagamento no ato. Se um pequeno fornece para um grande, recebe em 120 dias ou mais, diz ele. Não sabia dessa regra ou dessa condição. Mas, o Massa, você já está aí. Massa, enfim, o Corinthians, por conta de tudo que está acontecendo, vira um alvo fácil, né? Não está pagando, e esse negócio pega, ainda mais quando você está falando de um clube que está lutando ali com o Corinthians contra o rebaixamento, né? Eu vim preparado para o programa com a seguinte frase: o Corinthians é uma das vergonhas do Brasil. Mas diante do fato do Cuiabá não pagar o Walter, aí, amigo, agora vocês que se virem aí, né? Não faz sentido essa cobrança pública do presidente do Cuiabá se ele mesmo não paga o Corinthians, ou o América, ou o Santos, ou o 15 de Jaú. Não importa, cara. O que entra é um ambiente bélico. Acho que o Vessone passa por alguns pontos que alguns eu concordo, outros de jeito nenhum. Mas o Corinthians emprestava jogador para o Cuiabá. Claro, emprestava. Tinha 3 mil jogadores na folha e tinha que emprestar para alguém, tinha que desovar, né? Porque senão a bucha, a bronca ia ficar ainda maior. Paga parte do salário, paga pouco, paga menos. Agora, o fato é que o Corinthians briga contra o rebaixamento contra o Cuiabá. O Cuiabá contratou o goleiro, não pagou. O Corinthians contratou o Ranieri, não pagou. Então vocês se virem, porque é uma discussão inglória, né? A questão do fair play sempre vai ter, ou a questão do clube que está em dia, sempre vai ter o seguinte argumento: mas 5 anos atrás você devia as calças, agora não deve mais. Então agora você está cobrando que seja feito como você não fazia lá atrás. Cara, as coisas mudam, a vida muda, o ambiente do futebol mudou, e isso é muito importante hoje, que os clubes possam andar com as próprias pernas. É óbvio que tem um desequilíbrio no campeonato. Se você pegar, tira o Cuiabá da história, mas o Juventude, por exemplo, que paga lá as contas dele, tudo bem, pelo que se sabe até aqui, e o Corinthians, é um desequilíbrio brutal, porque o Corinthians não está nem aí. Vai lá, pega o jogador, a empresa que vai pagar, se pagar, pagou, se não pagar, não pagou, é bloqueio o tempo todo, vai que vai. Porque é o Corinthians, e talvez porque as pessoas não tenham muita coragem de criticar o Corinthians, né? Então, essa situação do Corinthians precisa mudar, precisa acabar, precisa ser revertida rapidamente, porque senão o Corinthians não vai ter paz também para poder trabalhar. Agora, uma coisa é você falar da instituição. Golpe aí, para mim, já é demais, é uma palavra muito forte que não pode ser banalizada. Que é desigual, para mim, eu não tenho dúvidas, porque é um pouco o poder de uma camisa gigante com mais de 30 milhões de torcedores, né? Que as pessoas acabam relativizando. Relativiza porque é o Corinthians, não sei o quê. Comigo não tem essa. O meu clube passou por situação muito difícil, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, arrumou a solução dele, né? Foi lá, arrumou a solução que tinha que arrumar, do jeito que tinha, que é na época, e hoje ele vive numa situação estável. E se parar de pagar lá na frente, eu vou ser um dos primeiros a ser crítico, como eu estou sendo com o Corinthians e com outros clubes que não honram aquilo que acabam, que não pagam as contas que tinham que pagar. Fala aí, Arnaldo. Bom, vou fazer uma relação rápida entre a frase que eu ouvi no Estádio Nacional de Santiago, na entrada Brasil e Chile, com o que a gente está falando agora em relação à palavra golpe. Eu acho que a palavra golpe no Brasil tem uma série de cuidados para utilizá-la, e acho que a preservação da utilização dessa palavra nos custa até hoje. Tem gente que acha que não teve golpe militar em 64, né? E acho que essa é uma questão brasileira bem profunda, importante, histórica, que transcende o futebol. Mas isso é papo para outra situação, mesa de bar e o caramba. Mas a preservação da palavra golpe, por isso que o Vessone está achando forte, porque no Brasil tem um monte de gente com medo de utilizar essa palavra para situações muito mais importantes do que o calote, né?
mas é só essa ressalva que eu faço. Em relação ao que o Corinthians, a prática do Corinthians atual, a minha interpretação do que está acontecendo é: o Corinthians agora tem um comando que não se preocupa com a imagem. E por isso eu acho que essa situação que ele se torna um alvo fácil. É um comando que não tem as conexões políticas para preservar a imagem, como tinha o governo anterior, que foi se deteriorando de tal forma que nem isso, mas era uma preocupação, um pouco do governo do Willian. Esse governo não tem a preocupação nenhuma com a imagem. Então, o que faz nessa situação, pode ser com acordo com patrocinadores, com acordo, relação com os clubes, né, é tudo ou nada sempre. E aí eu acho que acaba acontecendo isso que a gente está, porque sim, a frase do Vessone é perfeita, quem tem fama deita na cama, é por conta de uma série de questões que vem acontecendo com a imagem do Corinthians nesses 10 meses, né? 10 meses, nós estamos entrando nesses 10 meses. É um presidente que não se preocupa, não se incomoda com a fama de caloteiro, com a fama do all-in, não se incomoda mesmo, na prática. E acho que como ele tem uma adesão interna considerável, a torcida organizada também, ele vai nessa. Não é um cenário estável esse, de não se preocupar com a imagem. Imagem conta bastante também. E os adversários já perceberam que, como é um clube que não se preocupa com a própria imagem, virar o time mais caloteiro do país, por exemplo, é o que agora o slogan, né, que está corrente. Os adversários que vão enfrentar o Corinthians, eles vão, e como o Vessone falou, estrategicamente eles se utilizam dessa questão, dessa situação. É o que está acontecendo com o Cuiabá, que vai jogar pelo Brasileiro, é o que está acontecendo com o Flamengo, que vai jogar a Copa do Brasil, em relação ao Hugo e tudo mais. Né? Então, viu, Tironi, eu acho que o Corinthians, ele não tem o Corinthians do Augusto Melo, a pretensão de virar o malvadão, mas de alguma forma talvez ele comece e uma coisa que não acontecia nos últimos tempos, para você virar o malvadão, mas você também tem que ganhar no campo, né? Além de ser o malvadão fora dele, né? Então eu acho que essa imagem do Corinthians em relação a todo mundo, e o torcedor, no final das contas, ele gosta disso, ele gosta do tudo, nós contra todos. Estão falando contra a gente, mas todo mundo, né? Então, esse governo maluco do tudo ou nada todos os dias, ele não vai mudar de característica. É assim que essa situação vai se colocar, né? Seja em relação à liga, seja em relação a pagamento, parceiros e tudo mais. E eu acho que sim, os adversários aproveitam também para tentar desestabilizar o Corinthians. E só, como eu estava conversando com o Vessone, tem o Cuiabá lá na frente, tem o Flamengo no domingo, mas tem uma decisão contra o Atlético Paranaense na quinta-feira. Então, se o clube, se o time, se o técnico estão completamente concentrados nisso, melhor. Porque o que a gente vê de assunto do Corinthians tem pouco em relação ao jogo decisivo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. O Arnaldo falou e não falou nada, né? Vai entender. Mas uma coisa é fato. Sim, o presidente do Cuiabá apenas citou o Corinthians. Por que ele não citou o Atlético Mineiro, que também deve? Por que ele não citou outros times? É porque o Corinthians dá hype, o Corinthians dá visualização. E você, o que você acha, fiel? Deixa aí no comentário, se inscreva no canal e até a próxima.